Oi pessoal, tudo bom? Você tem ou já teve pressão arterial alta? O que você faz para baixar? A Associação Americana do Coração e outras entidades que se preocupam com o aumento da hipertensão mundial recomendam aos pacientes para que antes de tomarem medicamentos para reduzir a pressão arterial, que mudem seus hábitos de vida, fazendo mudanças nas suas dietas, exercício, redução do sódio. Só que a realidade é que quando as pessoas não conseguem reduzir dessa forma, elas vão direto para a farmácia. E lá vão conseguir um belo de um coquetel de medicamentos, 2, 3 até ao mesmo tempo, só para tentar controlar a pressão arterial. O problema é que esses medicamentos causam muitos efeitos colaterais, como disfunção erétil, fadiga, câimbras. Mas o pior é que mesmo assim, os medicamentos não chegam nem à raiz do problema. E você sabe por quê? Porque no final de contas, você é o que você come. Você é o resultado do que você faz, de como você vive. Se nada mudar na sua vida, os medicamentos apenas vão servir para te causar efeitos colaterais. Mas hoje eu estou aqui para passar para você 7 alimentos que vão ajudar você a reduzir a sua pressão arterial. E além disso, eu vou dar para você umas receitinhas específicas para você fazer em casa, para não ficar perdido no mundo assim na cozinha, sabe? Ainda mais se você é um daqueles que não sabem cozinhar muito bem, nadinha. Então calma, deixa comigo. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu quero saber uma coisa. O que você faz diariamente para manter a sua pressão arterial regulada? Deixa aqui para mim nos comentários. Vamos lá? Alimento número 1, a salsinha. Ela pode ser utilizada no tratamento de doenças renais, como infecções urinárias e pedra nos rins. E para pressão alta, também, já que tem propriedade diurética. A salsinha é rica em potássio, né? E ela ajuda você a excretar o sódio pela urina. E também possui propriedades bem diuréticas que ajudam você a baixar a pressão e combater a retenção de líquido. In natura também é bom. O que você precisa é usar bastante no purê de batata, no arroz, na salada. 2, a beterraba. A beterraba fresca, em suco, também é uma excelente opção para baixar a sua pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas. Os nitratos que estão presentes na beterraba podem relaxar e dilatar os vasos sanguíneos. E aí isso vai permitir com que o sangue flua com mais facilidade, reduzindo a pressão arterial. Presta atenção nessa informação que eu vou te dar agora. Um estudo publicado em 2015 comprovou a eficiência rápida do suco de beterraba para baixar a pressão arterial, por conta do óxido nítrico. E aí constataram que em questão de horas, foi capaz de abaixar 10 pontos na pressão arterial sistólica dos voluntários. É mole? Aí me pergunta uma coisa. Então, se a beterraba é capaz de abaixar a pressão arterial de uma pessoa hipertensa, por que isso não é divulgado ou publicado em uns estudos? Então, por que eu tenho que tomar remédio? Não é mesmo? Você quer saber mesmo? Eu te respondo no final do vídeo. Mas conta pra mim, o que você acha aqui nos comentários sobre esse assunto? Olha, faz o teste comigo, 400 ml de suco de beterraba por dia, feito na hora para tomar, senão ele oxida, vai abaixar a sua pressão. Como é que você vai fazer? Você vai pegar 2 beterrabas, picar ela e colocar no liquidificador, colocar no máximo 50 ml de água para você bater. Não pode coar para não perder as fibras. Tome todos os dias, por semanas. E veja o quanto vai abaixar a sua pressão. Ela vai chegar em semanas à normalidade, desde também de que você tenha o compromisso, né, pessoal, de fazer tudo que é recomendado aí para manter a sua pressão legal. Não comer comidas que a gente chama de lixo, né? Não comer gorduras saturadas, diminuir o nível de sódio, fazer um exercicinho. Fumar, beber em excesso, tudo isso prejudica essa pressão. Terceiro alimento, a batata doce. Ela tem potássio e magnésio e ajuda a controlar a pressão arterial mesmo. Ela combina com ingredientes saudáveis que não fazem mal para o coração. Uma receita bacana é assar a batata doce no forno, com espinafre, queijo, frango desfiado, arroz. A batata doce ela tem muitas outras propriedades nutritivas. Ela é rica em fibras e tem um baixo teor de sódio e gordura. Quarto alimento é a aveia. Ela é ótima, muito boa para quem tem pressão alta, já que ela tem um baixo teor de sódio e muita fibra. Alguns estudos mostraram que as fibras da aveia ajudam a eliminar o colesterol, porque ela se liga ao colesterol e leva para fora. Tanto a aveia em flocos como a aveia em farinha são ótimas opções para quem quer baixar a sua pressão. Elas podem ser misturadas nas frutas, nossa, só melhora o sabor. E a aveia também, gente, ela tem manganês, magnésio e proteínas, ingredientes importantíssimos para a saúde do coração. É importante lembrar que os tipos de aveia instantâneos contêm sal, açúcar
e esses ingredientes não são saudáveis, né? Então consuma sempre a aveia natural. O quinto alimento é o brócolis, que contém muitos minerais importantes para regular aí a sua pressão e também a saúde do seu coração, incluindo o potássio, o magnésio e o cálcio. Assim como a couve, o brócolis é rico em ferro e vitamina K. Olha, alguns estudos mostraram que comer uma porção de brócolis todos os dias pode reduzir sua pressão arterial ao longo do tempo. Isso por conta dos minerais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Os mesmos que a beterraba tem, os tais dos nitratos. Você pode fazer um brócolis no vapor como acompanhamento. Faça o sal de ervas, que vai te ajudar mais ainda. Você não sabe como é que é? Então eu vou deixar como recomendação do vídeo para você fazer o sal de ervas, que ele vai te ajudar a reduzir a pressão. Mas depois você vai assistir, porque agora esse vídeo aqui você vai ter que assistir até o final. Canela. Os estudos mostraram que a canela ajuda na manutenção do açúcar no sangue. Mas o que as pessoas não sabem é que ela também contribui para diminuir a pressão arterial. O pessoal acha que aumenta, né? Mas não, controla. Alguns testes foram realizados e os pacientes mostraram que o consumo de canela a curto prazo resultou em níveis de pressão diastólicas e sistólicas mais baixas que as pessoas com diabetes tipo 2. A canela é um tempero excelente, né? Natural, ela é maravilhosa, ela relaxa os vasos sanguíneos, tem ação anti-inflamatória e pode aliviar a hipertensão. O azeite de oliva, gente, extra virgem, esse ganhou notoriedade graças àquela dieta que tá todo mundo falando, a dieta mediterrânea, que é muito boa. Como a extração do azeite se dá com a pressão da fruta em vez do uso do calor, o azeite extra virgem é mais saboroso e mantém os fenóis essenciais para o seu benefício. Um estudo médico mostrou que depois de um ano, em média, a pressão sistólica daqueles que ingeriam azeite extra virgem diariamente caiu em 2 a 3 milímetros de mercúrio. E, em resumo, existem muitos alimentos que podem te ajudar a reduzir a pressão arterial. E se você empregar todas as práticas de boa conduta de vida, evitando sal em excesso, álcool, gordura, caminhando, vai ter um bom resultado. Lembra que eu te fiz uma pergunta no começo do vídeo sobre por que não divulgam a respeito do suco de beterraba para baixar a pressão? Eu vou te responder com mais uma pergunta. Quem que vai financiar os estudos sobre abaixar a hipertensão? A poderosa indústria da beterraba? As empresas farmacêuticas, gente, faturam 10 bilhões de dólares por ano com medicamento para pressão arterial. Não tem como faturar tanto dinheiro assim com beterraba. Essa é a resposta que está no livro Comer para Não Morrer, de uma leitura obrigatória para quem quer viver mais e saber como lidar naturalmente com as doenças crônicas através da alimentação. Esse livro tem na minha loja virtual na Amazon, é maravilhoso. Mas você pode fazer uma pesquisa científica no Google Acadêmico e procurar os benefícios da beterraba. E sobre a pressão arterial, vai encontrar lá mais de 30 artigos de todas as naturezas, entre eles contradizendo que o suco não regula a pressão. E esse eu tenho a crer que são financiados pelas indústrias farmacêuticas para desmentir a ação natural e benéfica do suco de beterraba. Porque, afinal, quanto menos informação o público tem, né, sobre a possibilidade de cura natural, mais remédios para pressão são vendidos. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Não deixem de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar aquele like. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.